Eu me chamo Olegária, tenho 65 anos, então praticamente 65 anos que eu resido aqui, né? Que eu nasci e estou por aqui. Assim, o nome mesmo, como surgiu, eu não sei, mas assim, os primeiros moradores foram o Iolino, Cassimiro, Olegário, que era o meu avô, sabe? E esses que eu sei, assim, são esses os primeiros moradores, assim, daqui. Aqui não tinha rua, né? Era trilha, né? Assim, muito mato, muita paisagem muito bonita. Não existia asfalto, essas coisas, né? Então a gente andava mais assim nos trilhozinhos, as casas poucas. Então eu fui criada daqui do Alegre para a beira do rio, que hoje lá se chama Carcará, né? Então lá o transporte de lá era canoa, dava embarcação. E aqui no Alegre a gente vinha de lá para cá a cavalo. Mudou bastante para melhor, né? Aí veio a escola, que tinha uma escolinha aqui numa casinha. Aí agora veio a escola, o grupo muito bom, né? E aí veio também a associação, ajudou bastante, né? E aí por aí foi sempre, já veio assalto, né? E foi sempre melhorando. A água vinha de uma cisterna, né? A gente cavava o buraco, né? Os homens cavavam e fazia aqueles poços e era dali que a gente tirava a água. Tirava, coava. E eu lembro que a minha mãe tinha muito cuidado. A gente pegava, ela falava, separa na vasilha para a gente ferver, para poder pôr no pote para beber, né? Que a gente tinha o pote de cozinhar e o pote de beber. Aí espanhava na cisterna, assim, no buraco, né? Eu mesmo nasci por parteira. A parteira que me pegou era uma parteira bem, assim, instruída, né? Ela era inteligente. Se ela visse que ela não conseguisse fazer aquele trabalho, aí ela encaminhava para Januária de carro de boi. Mas eu, graças a Deus, consegui nascer na mão dela, aqui mesmo. As outras doenças sempre tinham os benzedores também. Tinha as pessoas que rezavam, né? Eles falavam rezar de quebrante, rezavam de uma espinhela caída. E quando essas pessoas rezavam que não melhorava, eles sempre levavam, eles encomendavam os donos do doente para ir em Januária, numa farmácia chamada Zé Lagoeiro, para comprar o remédio. É sobre os eletrônicos, o rádio, né? Porque eu lembro quando meu pai adquiriu um rádio, foi um radinho de pilha, né? Ele ligava esse radinho de pilha, só ele ligava, se nós ligasse, gastava as pilhas. E o transporte veio, a gente foi deixando do cavalo para a bicicleta, né? Deixando um pouco do cavalo, um aprendia a andar de bicicleta e levava o outro. E foi assim, depois veio o carro, né? Era a gente falava C10, né? Aqueles carros que a gente ia lá atrás na poeira. Assim que foi chegando os automóveis por aqui para nós. Meu pai sempre foi pescador. A gente viveu muito do rio. Aí ele pescava, o peixe que pegava já tinha o lugar de vender, né? Vendia e comprava aquilo que faltava. E ele sempre trabalhou na roça, né? Aí essas coisas assim de feijão, até arroz meu pai plantava, a gente não comprava. Aí comprava só o óleo, né? E o açúcar, até o açúcar meu pai plantava muita cana e a gente moía no engenhozinho e fazia o mel para fazer o café. Assim, eu lembro, minha mãe tinha uma máquina, ela me fazia roupa para nós. Era uma maquininha de manivela, sabe? Rodava assim. E as coisas de oficina, era eles mesmos que engendrava lá, fazia seus cabos de enxada, encapunhava, né? Não levava assim oficina nenhuma.
não tinha, né? Na comunidade não tinha. Quando era para comprar as coisas, a gente comprava ali no armazém, que o moço chamava Larico. A gente sempre comprava as coisinhas lá e costumava catar algodão, momona e vender lá nesse Larico, para comprar as outras coisas. Ele vendia óleo, ele vendia arroz, açúcar e queroseno, que a gente iluminava com queroseno, com candeeiro. Hoje aumentou bastante, né? Nós temos aqui um mini mercadinhos, né? Que ajuda bastante, né? Você tem também uma casa de material de construção que não tinha, né? Tem uma pessoa assim que arruma alguma coisinha dali quando desmantela. Melhorou bastante mesmo, porque tudo tinha que ir para Januária. Padaria também, né? Mini mercadinho ali mesmo, né? Tem 2 rapazes que trabalham, padaria que tem mais gente que trabalha. Então, essa da padaria, desde quando ela não tinha padaria, que ela mesma já fazia o pãozinho caseiro, eu mesma ajudei a dona Alvina ali fazer. Nós fazíamos os pãozinhos caseiros e o rapaz saía vendendo para ela. E aí, graças a Deus, foi melhorando. Ela hoje tem uma padaria com mais funcionários. Primeiro nós temos a igreja, né? O padroeiro Senhor São João Batista. Eu mesmo tenho uma devoção com o Bom Jesus da Lapa. Todo ano a gente reza no dia 6, né? E tem o São Gonçalo, tem as festas de reis, né? Tudo assim é uma coisa que marca bem a gente. Quando aparece o São Gonçalo, a gente já fica toda animada para dançar. A gente usava muito, principalmente agora que a lua tá bonita, a gente reunia todo mundo numa casa para cantar roda. Cantar aquelas rodas de quintal, né? A gente tinha uma brincadeira também de anelzinho, a gente brincava muito, né? E era essas brincadeiras da gente. Nós gostava demais. Fim de semana, assim, juntava todo mundo num lugar e ia brincar. O pessoal daqui do Alegre são um pessoal, assim, de pouco recurso, mas um pessoal de bom coração. Quando surge, assim, um problema numa família, junta todo mundo, faz um bingo, sabe? Todo mundo contribui, um leva uma coisa, o que pode, e ainda vão rematar aquilo, comprar aquilo para poder a pessoa adquirir um dinheiro, uma coisa para ir fazer um tratamento fora. Essa escola aqui, ela está em primeiro lugar e eu gostaria que os jovens, assim, firmassem mais, dessem mais valor, os professores, o estudo para eles mesmos, que a gente vê no jovem hoje não tem um pingo de influência e eles vão precisar disso para o futuro, né? Eu gostaria de deixar esse recado para eles. Eu comecei a estudar com 64. Né? Eu estou estudando porque assim, na minha época eu não tive muita oportunidade. Eu toda a vida fui assim meio preocupada e aí naquela época era uma época bem difícil e eu queria trabalhar para ajudar minha mãe, acabar de criar os meninos. Aí eu fui para São Paulo e saí da escola e aí parei de estudar. E daí para cá só foi serviço, casei. Ver os filhos, só que toda a vida ensinei meus meninos, vocês vão estudar. E hoje, graças a Deus, eles todos têm uma profissão, né?